mãe que amamenta esquecer do filho. Ele diz: eu toda a vida não esquecerei. Né? Então Deus, Ele é aquele que não esquece nem de mim, nem de você. Né? Hoje, eu pensei que ainda não tinha chegado internet. Estou fora, estou por fora das coisas. Eu pensei que não tinha chegado, mas chegou, né? Nossa missionária, ela não veio também. Muitos faltaram hoje porque viajaram, mas Deus mandou outro povo, né? Porque Ele é fiel. Aqueles que eram para estar aqui, hoje estão aqui. Amém? E nem era eu que ia pregar a missionária, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele trazer uma reflexão para que a gente venha refletir mais sobre o Senhor. Então, abre a Bíblia de vocês lá em Samuel, 1 Samuel, o 16. Quando a igreja achar, diga amém. E os que não achar, diga, espero que eu vou também, né? Ainda chegarei lá, né? E nós, irmãos, estamos aqui com um propósito de adorar o Senhor. Se você vem com o intuito de adorar o Senhor, você vai levar daqui coisas boas da parte do Senhor. Quando a gente vem adorar o Senhor, irmãos, a gente não pensa em outras coisas. Toda preocupação fique lá fora. Venha só adorar. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o digno de honra e glória. Amém? Acharam, irmãos? Quem achou, diga amém. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás do Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, a Belamita, porque dentre dos seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vem para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me as que eu te disser. Eis que eu te disser. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, não, a Bíblia nos diz, né, que Deus, Ele manda Samuel ungir Davi. E a Bíblia nos diz que Davi era o menor. Eu não vou falar todas as palavras em detalhe, toda a história, porque muitos aqui já conhecem, já sabem a história de Davi, né? Mas o que eu vou falar nesta noite, a gente vai entender o que Deus está querendo falar para mim e para você. E a Bíblia nos diz que ele foi, né, ao encontro da casa de Jessé, onde ali Deus já sabia que tinha um rei. Porque quando Deus, Ele escolhe a mim e a você, Ele já sabe onde eu e você está. Não precisa você ficar preocupado. Não precisa ninguém se preocupar com o que A e B acha. Porque quando Deus, Ele tem algo comigo e com você, Ele já sabe onde eu e você está. E a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel ele chegou naquela casa, Samuel ele foi logo olhar para a aparência, porque ali tinha homens gigantes, tinha os irmãos de Davi que fazia parte do maior exército de Israel, e aqueles homens ali era como se fosse hoje, né? Você chega numa casa, tem um pequenininho, você não vai olhar para o pequenininho, você vai olhar para os grandes. E a Bíblia nos diz que Samuel ele fez assim. Ele olhou para a aparência. E Deus disse: Samuel, tu não olha para a aparência. Porque ali tinha homens valentes aos olhos
Seu de Samuel. Tinha homens grandes no exército, né? Mas Deus, Ele sabe onde é que eu e você está. E a Bíblia nos diz que ali, Ele, né, disse, não olha para a aparência. E Samuel atendeu a voz do Espírito Santo do Senhor e disse, não é nenhum desses, ainda falta o verdadeiro rei, porque nenhum desses é. E a Bíblia nos diz que ele disse, não, eu ainda tenho um, né, que ele está lá no pasto, que está lá apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que Davi, para os irmãos, não era nada. Eu e você pode não se achar nada, mas para o grande Deus, eu e você somos muitos, né? E a Bíblia vai dizer que ele disse, manda chamar e não senta ninguém na mesa enquanto ele não chegar. Sabe o que Deus quer dizer, irmãos? Que quando Deus tem algo preparado para mim e para você, não adianta. Ninguém vai sentar antes dele chegar. Ninguém vai tomar o teu lugar. Ninguém vai tomar o que é teu. Porque quando Deus ele promete a mim e a você, ele cumpre. O que é teu, né? E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Davi chegou. E quando Davi chegou, ele ungiu Davi a rei. Ele disse, é esse. E naquele momento os irmãos não entenderam, ninguém entendeu, porque ninguém vai entender o trabalhar de Deus. E, irmãos, nesta noite, sabe, ele disse, ninguém senta. E quando Deus fala, ninguém senta não, enquanto não chega o escolhido dele. E nesta noite você foi escolhido para chegar até aqui. Nesta noite você é um escolhido de Deus. Ah, mas é de outro lugar, é de outra dominação. Não, Deus ele não vem buscar placa de igreja. Quem está fazendo recepção de pessoas é o homem aqui na terra. Ele não. Ele diz que tão bom e suave que todos os irmãos vivessem em união. E hoje eu estou aqui feliz porque vocês estão aqui comigo. Para que a gente venha glorificar o nome do Senhor. E ninguém senta na mesa até que ele chegou. E Deus pegando o menor e fazendo ele grande. É Deus colocando o pequeno no lugar do grande. É Deus falando nesta noite. Quem é aquela igrejinha? Quem é aquele lugarzinho que fica ali no meio do mato? Quem é aquela pastora? Quem é aquele diácono? Quem é aquela missionária? É aquele povo que Deus escolheu para colocar no lugar desse. Porque quem entra nessa porta, volta aqui para agradecer. Hoje vocês podem não estar vendo outras pessoas diferentes e dizer, mas é tão pouca gente, não. Aqui tem vez que fica cheio. E é bênção do céu. E quem volta, quem chega aqui, volta para agradecer. E eu fico feliz porque já chegou muita gente aqui para agradecer. Muita gente, Deus falou no começo, quem entrar por essas portas vai voltar para agradecer. Quando uma pessoa vem aqui agradecer, naquele dia foi falado assim, hoje eu vim agradecer. Eu disse, é Deus cumprindo. É Deus colocando um lugar pequeno no lugar do grande. É Deus falando que é Ele que faz. Eu não quero aparecer, eu não quero que nós apareça, mas eu quero aqui, eu estou aqui com o intuito de adorar e agradecer por tudo que Deus fez, por essa família maravilhosa que Deus tem nos dado. E é Deus, irmãos, colocando ali o pequeno no lugar do grande. E é Deus colocando os pequenos no lugar, né, do grande. Porque muitas vezes as pessoas querem se exaltar, querem se achar, querem achar que são melhores porque tem o cargo. Não, irmãos, somos todos servos do Senhor. E, né, Deus ele pegou ali Davi, que estava ali apacentando aquelas ovelhas. Veja a diferença de Davi para os irmãos de Davi. Davi ele ficava ali no campo apacentando aquelas ovelhas, ninguém dava nada por ele. Enquanto os irmãos dele
para quem viste, até a moça, eu creio que naquela época não se interessava por Davi, porque Davi não era nada. Mas aqueles que vinham do exército era tudo, né? Mas Deus é aquele que faz. E sabe qual é a diferença, meus irmãos, de Davi para Saul? É que Davi foi escolhido por Deus. Saul, ele foi escolhido pelo povo. Não foi por Deus. Ah, mas não foi Deus que ungiu Saul? Sim, mas não era a vontade dele. Era o povo que pedia um rei. O povo pediu tanto um rei que Deus ele concedeu. Sabe o que Deus quer dizer nesta noite? Que muitas vezes você vai pedir coisas, Ele vai te conceder, mas não vai dar certo. Porque sabe quando é que dá certo? Quando é Ele que escolhe. E a diferença era essa, porque Davi foi ele que escolheu e Saul foi o povo. Então nesta noite, veja as suas escolhas e espere o tempo do Senhor, porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente pede tanto, a Bíblia nos diz, ele vai até fazer, mas não vai dar certo. E essa era a diferença, porque ele era escolhido por Deus e Saul foi o povo que queria, o povo que decidiu, o povo queria. Então, irmãos, vamos ficar atentos com as nossas escolhas. Quando for dele, ele vai fazer o melhor. Agora, quando for da sua escolha, pode dar tudo errado. Então, que a gente venha ver, né, rever nossas escolhas, refletir em tudo que a gente pede a Deus, porque não era a vontade dele aquele rei, não era. Mas o povo insistiu. Mas aí Saul foi tudo aquilo que Deus já sabia, porque Deus sabe o que eu e você vai fazer daqui a 10, 15 anos. Eu e você não, mas Ele já sabe. E Ele já sabia, irmãos. Mas porque o povo pediu tanto, Ele concedeu. É como Ele diz, tu não queres, então eu vou te dar, para tu ver se vai dar certo. Eu vou te dar para tu quebrar a tua cara. E é assim. Mas quando a gente se ajoelha, quando a gente pede, quando a gente espera, tudo dá certo. Porque foi assim com Davi. E há uma diferença, irmãos. Quando eu e você faz a vontade de Deus, ou quando eu e você faz a nossa vontade, né? Essa é a diferença. E Samuel, ele ungiu Davi e o Espírito de Deus naquele dia apoderou-se em Davi. Veja como foi forte. Mas a Bíblia vai nos dizer que naquele mesmo momento o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, porque Davi era o escolhido de Deus e Saul foi o escolhido do povo. E naquele momento que ele foi ungido ali, o Espírito do Senhor já ficou nele. Mas o de Saul, onde ele estava, já saiu dele. Davi ali, ele já sabia, quando ele foi ungido, que ele era rei, sim ou não? Mas em nenhum momento Davi ficou preocupado, porque ele foi ungido. Nenhum momento Davi foi esfregar na cara do rei que era Saul. Nenhum momento Davi saiu espalhando a Israel que era o rei. Ele sabia, sim ou não? Sabia. Porque Deus ele já tinha ungido. Mas irmãos, sabe qual é o nosso problema? Porque muitas vezes quando Deus promete algo a gente, faz algo a gente corre logo para contar. E Deus nesta noite ele diz, fecha a tua boca quando eu te prometer o teu emprego. Fecha a tua boca quando eu te der vitória. Fecha a tua boca quando eu te prometer aquilo que eu te prometi chegar. Fecha a tua boca. Fecha a tua boca quando tu fizer os teus projetos. Entrega só a Ele. Porque muitas vezes aí você tem os nossos projetos, vai contando ainda bem. Não dá certo. Porque Davi, ele tinha tudo para esfregar que era rei. Davi, ele tinha tudo para sair espalhando. Eu fui ungido como rei. Mas Davi não fez isso, irmãos. Porque Davi,
ele tinha caráter, ele tinha temor de Deus. E eu e você não é diferente nesta noite. Pega os teus projetos, apresenta só a Ele. Pega os teus projetos e espera que Ele responda. Porque quando eu e você entregamos os projetos a Ele, Ele vai fazer. Davi, ele tinha tudo para sair gritando nos quatro cantos que ele era o novo rei. Mas ele não fez isso. Então, irmãos, sabe por que Davi não fez isso? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus. E o que é que você deve fazer nesta noite? Ser um Davi. Ser uma pessoa temente a Deus. Ele tinha humildade no coração, tinha um coração puro. Porque Deus não vai te dar vitória, irmão, para tu esfregar na cara de ninguém. Deus não vai dar vitória a mim e a você, para eu e você sair esfregando na cara de alguém, não. Dos outros não, porque se você pensa assim, você está pensando errado, você não merece vencer. Porque quando Deus ele dá a vitória, é para mim, é para você. Não é para você sair espalhando, não é para você sair esfregando na cara de ninguém. Porque isso é uma lição. Davi, ele foi ungido, ele tinha tudo para ser essa pessoa, mas ele não foi. Ele guardou ali aquela vitória. Mas também, irmãos, ele foi ungido. Mas a Bíblia diz que foi fácil para ele. A Bíblia diz que foi tudo fácil porque ele foi ungido de rei. A Bíblia diz que ele não passou por nada porque ele foi ungido. Não. Ele passou por coisas que eu e você não suportaria passar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que a promessa está de pé, mas a luta é travada. A luta chega, que é para eu e você passar, porque Davi, quando vinha a luta, ele não desistia. O maior está comigo, eu vou vencer, o maior está comigo. Ele não desistia, não. E eu e você não é diferente. A luta está travada, mas o maior, que ele está comigo, está com você nesta noite. E é ele que vai dar vitória nessa batalha, irmãos. E Deus diz: continua, não desiste, persevera no Senhor, porque era assim que Davi fazia. E no meio de tantas coisas, a Bíblia diz que ele nunca tocou em Saul. Em meio de tantas batalhas, sabendo que era rei, sabendo que Saul queria matar ele nunca quis matar Saul. Ele nunca quis se vingar de Saul. Então vocês sabem, meus irmãos, qual é a diferença? Há uma diferença muito grande no seu caráter, no seu comportamento, na sua vida que você quer levar. Sabe o que Deus quer dizer? Fecha a tua boca com os teus projetos. Com os teus projetos, porque eu vou chegar lá. Davi, ele tinha tudo, irmãos, para culpar Betseba. Mas o que foi que Davi disse? A culpa é minha. Assuma seus erros, irmãos. Não queira colocar a culpa nos outros. Não queira colocar os seus erros para os outros. Não queira culpar Deus dos seus pecados. Porque muitas vezes eu e você erra e quer culpar os outros. A culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. A culpa é de Deus, porque a gente até Deus quer culpar. Porque muitas vezes a gente está passando por algo e a gente diz: Deus, por que o Senhor permitiu? Mas foi Deus que permitiu? Ou foi tu que procurou as tuas consequências? Então pare de culpar os outros pelos seus erros. Davi disse: a culpa foi minha. Ele tinha tudo para dizer: não, Betseba errou também comigo. Mas ele disse: não, a culpa é minha. A culpa foi minha. Por isso, irmãos, que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele não culpava ninguém dos seus erros. Ele
E ele dizia: eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Eis aqui teu servo pecador. E é assim, irmãos, que eu e você nesta noite devemos se comportar. José, ele tinha tudo para voltar na casa de Potifar. E chega lá e esfregar na cara de Potifar que ele agora era governador do Egito. Ele tinha tudo para dar uma lição nos irmãos dele, pelo que os irmãos dele fez. Mas José ele não fez isso. Porque José ele tinha caráter. Ele tinha temor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amigo. E nessa noite, irmãos, que a gente venha assumir nossos erros, assumir nossos pecados, pedir perdão ao Pai. Aleluia. Porque é isso que Ele pede, né, de mim e de você. E Davi era segundo o coração de Deus, né? E Davi, até hoje, irmãos, Davi ele foi o maior rei de Israel. Um dos homens mais citados na Bíblia. O nome de Davi é citado cerca de 900 vezes na Bíblia. Será que esse homem... Aleluia. E até hoje, eu nunca fui em Israel, mas quem foi, diz que em vários lugares tem o nome de Davi. Tem as hospedarias com o nome de Davi, tem igreja com o nome de Davi, tem hotel com o nome de Davi. Tudo lá leva o nome, quase tudo leva o nome de Davi. Sabe por quê? Porque quando Deus ele faz na sua vida, ninguém tira. Os projetos que Deus faz na minha vida e na tua vida, ninguém tira. Os projetos que Ele tem para mim e para você é dele. Mas que eu e você precisamos estar na graça dele. Porque se eu e você não estar na graça dele, como é que a gente vai ter os projetos realizados? Porque ele diz que tudo que tu pedires, em nome dele, ele fará. Mas tudo que tu pedires, tu tem que estar na graça. Porque se tu está na graça, tu não vai pedir qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o reinado de Davi, ele não está mais nesse século, mas até hoje, Davi tem nome em Israel. E por que ele foi segundo o coração do Senhor? Porque Davi tinha todas essas qualidades que eu falei aqui, que eu citei muito mais. E não é muito difícil eu e você ser segundo o coração de Deus, nós não vamos ser, porque não somos perfeitos, mas não é difícil a gente ficar aqui, na direção que Ele quer, porque nós temos tudo para seguir e servir esse Senhor, porque Ele nos deixou no mandamento dEle. Ele nos deixou o caminho para que eu e você seguissem a Ele aqui. A escolha não é dele, a escolha é minha e sua. Porque Judas ele não tinha tudo para ser salvo, mas no meio do caminho ele desistiu. A mulher de Ló, ela tinha tudo para sair daquele abismo. Ela estava no caminho da salvação, mas no meio do caminho ela decidiu olhar para trás. Os genros de Ló, eles não saíram dali daquele lugar. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram. E vai ter irmãos na igreja que quando for no meio do caminho vão ficar. Porque não estão acreditando. No meio do caminho vai perder sua salvação. Porque não estão acreditando. Porque o anjo veio para eles. O anjo falou. Mas eles não quiseram dar ouvido. Ah, pois bem assim, irmãos, está os irmãos na igreja. Deus está falando e muitos não estão dando ouvido. E muitos não vão ficar no meio da sua salvação. Porque que adianta eu e você estar aqui, cavando o nosso poço, fazendo de tudo para que a gente chegue na salvação e no meio do caminho eu e você fique. Por causa de A e B. Por causa de coisas que eu e você pode fazer. E tem pessoas nesta noite aqui, Deus está falando, precisa liberar o perdão. Precisa liberar o perdão, eu não sei.
quem é, para não ficar no meio do caminho. Está difícil, mas libera o perdão. Eu não sei, porque não é fácil, irmão. Muitas vezes a gente acha que estamos certo. Muitas vezes eu e você não quer pedir perdão a alguém porque nós não erramos com ela. Mas muitas vezes eu e você temos que se humilhar, como Davi se humilhava. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele se humilhava, ele pedia, né? E eu e você somos diferentes, não, porque ele se agrada daquele que se humilha. E se você tem alguém para pedir perdão, não demore, peça. Se esse alguém te magoou, te feriu, não se preocupa, faz a tua parte. Porque quando eu e você faz a nossa parte, como Davi ele fazia, Deus ele perdoava a nossa, como ele diz que a gente tem que perdoar nossas ofensas, assim como nos perdoar os nossos inimigos. Porque ele nos perdoa. Porque você quer que o Pai nos perdoe e você não quer perdoar o próximo. Eita Deus muda as coisas de uma forma a gente não entende. Mas nesta noite, irmão, eu vou parar por aqui. Eu acho que a virose vai me pegar, que eu estou a pulso. Nesse ano chega meu olho, está pequenininho, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que nesta noite, quando a gente saia daqui nessa expectativa, saia daqui não como Saul, mas sim como Davi. Saia daqui admitindo os seus erros e os seus pecados. Saia daqui fechando a sua boca dos seus projetos. Porque foi isso que Deus quis falar comigo e com você nesta noite. Que eu e você, quando vá pedir algo, persevere naquilo que você está apresentando ao Senhor. Apresenta a Ele, fecha a tua boca e Ele tudo fará. Porque os projetos não estão falidos, os projetos é dele. E quando Ele promete a mim e a você, Ele cumpre. E os propósitos que Ele tem na minha vida e na tua não será impedido. Sabe por quê? Porque não foi impedido na vida de Davi. E não será impedido na minha vida e na sua. Como Jó diz, bem sei eu, né? Que tudo podes. Pois é Ele que pode mesmo. E é Ele que vai fazer mesmo na minha vida e na de vocês. Amém? Vamos ficou de pé para a gente agradecer ao Senhor por mais um trabalho. E eu continuo dizendo que a gente vem aprender. Sabe por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com os seus acertos e com os seus erros. Lá em Romanos 15:4 vai dizer: ele foi se consertando com os seus acertos e com os seus erros. E a gente somos assim, porque nós não somos perfeitos. Mas que a gente cada dia queira se consertar com nossos erros e com nossos acertos, né? E eu não poderia deixar de falar, eu não sei se todos aqui já servem ao Senhor, porque aceitar o Senhor, eu creio que todos já aceitou, mas aceitar é diferente de servir. E se alguém ouviu essa mensagem hoje, né, e pretende servir a esse Deus maravilhoso, quer se voltar para Ele, se sinta, né, em paz, que a gente vai orar por você. Mas se não, que Deus também possa lhe dar outra oportunidade. Amém? E assim, né?